Então, dentro da revisão que a gente vai fazer, né? Então a gente vai trabalhar com as figuras, a geometria espacial, né? Então, com as figuras que a gente estuda nesse bimestre, né? Então a gente vai falar de cilindro, de pirâmide, de cone e de esfera. Beleza? Então, a gente vai fazer uma revisão básica aqui das fórmulas, né, do que são cada tipo de figura dessa e alguns exercícios para vocês verem, né, como que é a prática, como que é a resolução de alguns tipos de exercícios. Beleza? Então estejam bem atentos. À medida que forem surgindo dúvidas, vocês me perguntem, tá? Na fórmula, na execução do exercício, tá bom? Para a gente poder ajustar tudo que tem aí pendente de dúvida por agora. Beleza? Então, se a gente for falar do cilindro, né, o que é um cilindro? Ela é uma figura geométrica espacial com formato circular, possuindo o mesmo diâmetro em todo o seu comprimento. Beleza? A gente tinha falado, né, que eu tenho dois planos distintos que contêm um círculo e a partir deste plano a gente traça segmentos ligando as bordas destes círculos, né? Então ele vai possuir duas bases circulares que são paralelas entre si e com o mesmo raio. Beleza? Então a figurinha aqui dá o exemplo de um diâmetro. Beleza? O que a gente observa, né? Que a seção transversal deste cilindro, né, é sempre uma circunferência, né, e que tem o mesmo diâmetro. Certo? A seção transversal, então, é este corte aqui. Beleza? Se a gente observar, toda essa região aqui, ela é uma circunferência igual à circunferência das bases aqui que são paralelas. Beleza? Essa é a seção transversal, um corte horizontal que a gente dá no cilindro. E a seção meridional, né, é um corte que a gente dá vertical no cilindro, né? E aí a seção meridional aqui, a gente vai observar, né, que ela é um retângulo. Ok? Que é esse retângulo aqui, que é a seção meridional do cilindro. Beleza? Tranquilo? Se a gente for relembrar, né, as fórmulas principais, então, para um cilindro é o que? A área da base. A base, como ela é um corpo redondo, como ela é uma base circular, a área da base vai ser π vezes r ao quadrado. Beleza? A área lateral, né, a gente pega aí como exemplo, né, a planificação, né? Lembra que eu falei do caso do rótulo da garrafa, né? O rótulo da garrafa, ela vai ser um retângulo, né? Ela é a área lateral do retângulo, né? Então, para eu calcular a área lateral de um cilindro, eu pego essa superfície lateral planificada e calculo a área dele, né? Então, a área daquele retângulo é dado por 2πr vezes h. 2πr é o comprimento dessa circunferência aqui da base, que vira a base do retângulo, e h é justamente a altura do cilindro, né, que é a altura do retângulo formado. Beleza? Então, aqui fica 2πrh. A área total, né, se a gente for analisar, se a gente for embrulhar o cilindro, né, eu tenho que embrulhar essas duas bases e a superfície lateral. Então, por isso a gente diz, né, que a superfície lateral vai valer 2 vezes a área da base mais a área lateral. De maneira simplificada, a fórmula fica 2πr, que multiplica r mais h em evidência.
2πr em evidência, que multiplica R mais H. Beleza? Então essa é a fórmula da área total. E o volume, né, que é a capacidade daquela figura, né, o quanto que cabe dentro dela, vale π vezes R ao quadrado vezes H. Né? Volume, a definição, a ideia de volume é o quê? A área da base vezes a altura. Então, πr ao quadrado, a área da base, vezes H, que é a altura. Ok? Tranquilo? Aqui só para a gente revisar então. Vamos lá, um exercício aqui então para a gente poder praticar um pouquinho. Então olha só. Nós temos um reservatório cilíndrico, possui raio igual a 2 metros e sua altura é de 10 metros, como mostra a imagem a seguir. Qual é o volume deste reservatório? Beleza? Então, como a gente viu na fórmula, né, o volume é dado por π vezes R ao quadrado vezes H. Ok? Então, vamos lá. O raio é 2 metros e a altura vale 10. E para a gente usar π igual a 3,14. Então vai ficar 3,14 vezes R ao quadrado, que vai dar 2 ao quadrado, vezes H, que vale 10. Então, ó, 3,14 vezes 4 vezes 10. 3,14 vezes 4 vai dar 12,56 vezes 10. Então, o volume é de 125,6 metros cúbicos. Então, isso dá a letra A. Muito bem, a Letícia que disse aí nos comentários. Perfeito, letra A. Ok? Alguma dúvida? De boa, né? Vamos lá. Agora o próximo aqui, ó. Um tambor com 110 centímetros de altura e raio da base medindo. Não, a unidade pode ser dada em centímetros cúbicos, pode ser dada em metro cúbico, como também pode ser dada em litros. Tá gravando sim, Thales. Mas aí, Letícia, né? Então a unidade é sempre metro cúbico? Não. Pode ser dada em metro cúbico, pode ser dada em centímetro cúbico, pode ser dada em litros ou qualquer outra coisa. Tá bom? Qual que é a dica que eu dou? Trabalha sempre com a unidade que foi dado o enunciado. Se o enunciado te der em centímetro, as informações em centímetros, você expressa a resposta em centímetros cúbicos. Se for dado em metros, você expressa a resposta em metros, a não ser que seja especificado. Dê a resposta, calcule o volume em litros, calcule o volume em metros cúbicos. Mediante essas ressalvas, você faz a transformação. Caso não tenha esse pedido no enunciado, né, você expressa com as unidades que foi dado. Por exemplo, aqui no exercício anterior, as informações foram dadas, né, ó, metros e metros. Aí por isso que eu expressei isso em metro cúbico. Por exemplo, nesse próximo exercício, tá aqui centímetros e centímetros. Então eu vou expressar a minha resposta em centímetros cúbicos. Beleza? A unidade na matemática ela não é tão importante assim, ela não é tão relevante. Essa chatice com unidade de medida que você tem que expressar na unidade correta
É uma chatice muito mais da física do que da matemática. A matemática você tem uma liberdade um pouquinho maior, a não ser quando essa liberdade ela é suprimida pelo enunciado do exercício. Às vezes o enunciado vai te dar que você tem que expressar em tal unidade. Aí não tem jeito, aí você tem que calcular, tá bom? Mas vamos lá. Então, aqui está dizendo, né? Um tambor com 110 centímetros de altura e raio da base medindo 160 centímetros. Calcule a área da base, a área lateral e a área total do tambor. Beleza? Então, ó, a área da base, como a base é cilíndrica, né? Como a figura ela é cilíndrica, então a base ela é um círculo, beleza? Então ela fica sendo π vezes r ao quadrado. Então, o π. Aqui, como não delimitamos um valor de π, então a gente pode deixar tudo em função de π mesmo, tá? Então aqui fica π vezes o raio é 60, né? 60 ao quadrado. Então a área da base vai ser 60 vezes 60, isso vai dar 3.600. E aí, ó, centímetros. Só que como eu tô falando de superfície, de área, né? Aí a unidade ela é quadrado. Entenderam? Então a ideia é o seguinte: centímetro é unidade de distância, de comprimento. Centímetro ao quadrado é medida de superfície, de área. E centímetros cúbicos é medida de volume. Beleza? Essa é a diferença entre os três tipos aí de medidas. Quando não está elevado a nada é comprimento, quando está elevado ao quadrado é superfície, é área, e quando é cúbico é volume. Ok? Então vamos lá. Então a área da base, como me refiro a uma superfície, então é 3.600 π centímetros cúbicos. A área lateral, né, é 2π RH. Beleza? Então vai ficar 2 vezes π vezes o raio, que é 60, vezes a altura, que é 110. Então, ó, eu faço 2 vezes 60, isso vai dar 120 π vezes 110. Beleza? Aí, né, eu vou fazer agora a multiplicação, né? 120 vezes 110, isso vai nos dar uma área lateral de 13.000 e... Nossa, que zero feio. 13.200 π centímetros quadrados. Ok? E aí, por último, pergunta a área total. A área total, eu posso calcular ela pelo conceito aqui, né? Que é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Aqui eu não preciso usar aquela fórmula, por quê? Porque eu já sei quanto vale a área da base e já sei quanto vale a área lateral. Então, ó, a área total é 2 vezes a área da base, que é 3.600 π, não esquecemos do π, mais 13.200 π. Ok? Multiplico aqui, ó, 2 vezes 3.600, isso vai dar 7.200 π mais 13.200 π. Ok? Somando 7.200 mais 13.200, isso vai dar 20.400 π centímetros quadrados.
Beleza? Então aqui a gente tem essa medida aqui, ok? Voltando à questão, só para a gente não perder o fio da meada, voltando à questão do volume, né, da unidade do volume, o que é importante vocês saberem é o seguinte: se vocês precisarem converter, o que vocês têm que, por exemplo, converter de metro cúbico para litro, o que vocês têm que fazer? 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Então, se vocês precisarem transformar de metro cúbico, alguma coisa, para litro, o que vocês têm que entender é isso. É que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Beleza? E aí o que acontece? 1 metro cúbico, ele equivale a 1000 litros. Beleza? Então vocês têm que fazer, se precisar transformar para litro, o que vocês têm que utilizar é essa relação de conversão. Beleza? Por exemplo, né, uma caixa d'água de uma residência normalmente é uma caixa d'água de 1 metro cúbico ou 1000 litros. Beleza? E aí, né, 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. É uma relação equivalente ali. Beleza? Então aí vocês podem, né, trabalhar de duas formas, né? Se eu der a medida de um, né, aí vale tanto para cilindro, para cone, para pirâmide ou para esfera, né? Se eu te der a medida em metros e pedir a resposta em litro, o que você pode fazer? Transforma os comprimentos para decímetro e aí o que você encontrar vai ser o volume em litro, ou você calcula aquilo em metro cúbico e depois divide por 1000 para passar para litro. Multiplica por 1000 para passar para litro. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida por enquanto? Então vamos lá. Não. De boa? Pra mim, não. De boa. Então vamos lá. Então olha só, as pirâmides, né? O que são as benditas pirâmides? Então a pirâmide, ela é uma figura geométrica que pertence ao grupo dos poliedros, né? Que são sólidos formados por vértices, arestas e faces. Tal figura possui faces triangulares e uma base poligonal, que pode apresentar vários formatos. Então, diferentemente lá do cilindro, o cilindro ele não é um poliedro, o cilindro ele é um corpo redondo. Beleza? O cilindro ele não tem faces laterais, assim como o cone. Beleza? A pirâmide, então, ela é um dos grupos, uma das figuras geométricas que fazem parte dos poliedros. Beleza? E aí, qual que é a diferença da pirâmide, né? Por exemplo, para o cilindro e para o cone? É que a pirâmide ela pode mudar de acordo com a sua base, né? A base ela pode ser qualquer polígono. Eu posso ter uma base triangular, uma base quadrangular, pentagonal, hexagonal e por aí vai. E aí essas mudanças, né, elas vão causar algumas diferenças, principalmente na forma como eu vou calcular a área da base, porque se a figura muda, a fórmula da área da base vai mudar. Então vocês têm que aí relembrar, né? A gente também falou na aula da pirâmide, né? Basicamente, você tem 3 tipos de base que são muito comuns, né? Base triangular, base pentagonal, base quadrangular e base hexagonal. Beleza? E aí a gente tem o seguinte, né? Alguns elementos importantes da pirâmide, né? Que é a altura, que é a distância desse vértice aqui até o centro da base. Beleza? O apótema lateral, que é a altura deste triângulo aqui.
e o apótema da base, que é essa medidazinha M. E aqui o apótema. Beleza? Então aqui a gente observa que essas três figuras, essas três medidas, né, a altura da pirâmide, o apótema da base e o apótema da face lateral formam um triângulo retângulo. Então, por isso eu posso dizer que o apótema ao quadrado é igual à altura da pirâmide mais o apótema lateral ao quadrado. Beleza? A área lateral, né, ela vai ser a soma dos triângulos que compõem a face lateral. Beleza? Os triângulos aqui, né, eles vão ser triângulos cuja a base é a aresta lateral da base e a altura do triângulo é justamente o apótema lateral. Então, ó, a gente sabe que o que? Que a área do triângulo é base vezes altura. No nosso caso aqui, aresta lateral vezes apótema dividido por 2. Certo? E aí, né, a quantidade de triângulos que eu vou ter vai depender da quantidade de faces que a gente tem. Beleza? Então esse N aqui, ele representa pra gente o número de triângulos que eu tenho na minha figura, que vai ser sempre igual ao número de arestas que eu tenho na base. Então se eu tiver uma base triangular, eu vou ter, né, triângulo tem 3 lados, a gente vai ter 3 triângulos laterais. Então meu N aqui vai ser 3. Beleza? Se eu tiver uma base quadrangular, o quadrado ele possui 4 lados, então meu N ali vai ser 4. Se eu tiver uma base hexagonal, o hexágono tem 6 lados, então meu N vale 6. Beleza? Então esse é um cuidado que a pirâmide e os prismas que vocês viram lá atrás, vocês têm que tomar cuidado. Por quê? Porque você tem uma diferença com relação à base. Tá? A área total, ela vai seguir mais ou menos o mesmo conceito, né? Se você for embrulhar, você tem que fazer o quê? A área da base mais a área lateral. Como a pirâmide ela não possui bases paralelas, né? Ela só possui uma base e lá em cima eu tenho o vértice que é um ponto, então eu não preciso colocar 2 vezes a área da base. E aí, né, a gente vai ter que calcular cada uma delas separado para depois somar no final. Não existe uma fórmula pronta para isso. E o volume, né, vai ser 1/3 da área da base vezes a altura. A gente segue aquela ideia de multiplicar a área da base vezes a altura, mas como a base, né, ela não é sempre igual, ela vai diminuindo até virar um ponto aqui em cima, então eu preciso reduzir esse fator colocando esse 1/3 aqui, que é o meu fator de redução. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Não, né? Isso aqui é só revisão. É tudo que a gente já falou nas aulas passadas. É só uma revisãozinha para vocês irem tirando a poeira do que foi visto. Beleza? Então vamos lá. Então a gente tem o seguinte aqui, ó. Determine o volume de uma pirâmide regular hexagonal de altura 30 centímetros e aresta da base de 20 centímetros. Então eu tenho uma pirâmide hexagonal. Vamos fazer o desenho. Então, o vértice aqui em cima. Então a gente está aqui, né? Então o volume ele é 1/3 da área da base vezes a altura. Preciso então aqui calcular a área da base primeiro. Então ó, a base é um hexágono.
Beleza? Então o hexágono, né, ele está falando que tem aresta que vale 20. Como é que a gente faz para calcular a área do hexágono mesmo, né? A gente divide aqui, né, nesses triângulos. A gente vai observar que estes triângulos aqui, né, se eu somar a área desses triângulos que estão na base, eu tenho a área do triângulo, da área do hexágono. E esses triângulos aqui, a gente viu, né, que eles são equiláteros. Ou seja, a área de um triangulinho desse aqui vai valer a área de triângulo equilátero L vezes raiz de L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Como eu tenho 6 triângulos, eu vou multiplicar esse resultado por 6. E aí a gente tem a nossa área da base. Beleza? Então vamos lá. A área da base vai valer lado 20 ao quadrado vezes raiz de 3 vezes 6 dividido por 4. Posso simplificar aqui, ó, 3 e 2. Então a área da base, ó, 20 ao quadrado vai dar 400 vezes raiz de 3 vezes 3 dividido por 2. 400 vezes 3 dá 1.200. Raiz de 3 sobre 2. Simplifico aqui. 1.200 dividido por 2 dá 600. Então a gente tem uma área da base de 600 raiz de 3 centímetros quadrados. Beleza? Calculada a área da base, aí eu volto na fórmula do volume e tiro aqui, ó, 1/3. Área da base 600 raiz de 3 vezes a altura, que vale 30. Ok? Simplifico aqui, ó, 3 com 30, aqui vai ficar 10 e aqui embaixo vai ficar 1. Então o volume vai ficar 600 raiz de 3 vezes 10. 600 vezes 10, isso vai dar 6.000 raiz de 3. Como é volume, então fica centímetros cúbicos. Ok? Alguma dúvida? De boa, né? Tranquilo, gente. Beleza. Então vamos lá. Relembrando então os cones. Então, o cone, ele é um conjunto de todos os segmentos que ligam os pontos de um círculo da base, né, a um ponto fora do plano em que ele está contido. Beleza? Então aqui a gente tem dois exemplos então de cone: o cone reto e o cone oblíquo. Beleza? Então é o que está dizendo. É o conjunto que ligam todos os pontos de um círculo que está na base a um ponto fora do plano, que é o nosso vértice aqui. Beleza? Aqui a gente tem dois exemplos, um de cone reto e um de cone oblíquo. O nosso foco maior vai ser no cone reto, né? A gente não trabalha tanto com cone oblíquo, tá bom? Então, a respeito dos cones retos, a gente pode definir alguns elementos, né? Primeiro aqui, né, a geratriz, que é essa reta aqui, né, essa linha lateral aqui, né, do cone. Beleza?
E aí a geratriz, né, a gente pode fazer um paralelo parecido com o que a gente fez lá com a pirâmide, né? A geratriz, né, junto com a altura do cone e o raio da base, eles formam um triângulo retângulo, beleza? Então eu posso dizer que a geratriz ao quadrado é igual à altura do cone mais o raio ao quadrado, beleza? A área da base, como a base é sempre circular, vai ser dada por π vezes r ao quadrado. Beleza? A área lateral, a gente faz aquela jogada parecida com o que a gente fez com o cilindro. A gente planifica aquilo, né? E aí eu lembro que foi, e aí pega e você planificar, você vai ver que a área gerada pelo cilindro planificado é a área de um setor circular, beleza? Cujo a área deste setor é dada por π vezes o raio vezes a geratriz. Então essa é a superfície lateral de um cone. A área total vai ser o quê? A área da base mais a área lateral. Então, né, vai ser dada por π vezes r, em evidência, que multiplica raio mais geratriz. Mas se a gente for pegar pelo conceito, a área total é a área da base mais a área lateral. Beleza? E o volume, né, assim como era a pirâmide, né, você tem uma figura que a base, à medida que você vai se afastando da base, né, aquela circunferência ela vai diminuindo, 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 até virar um ponto lá em cima. Então eu tenho esse 1/3, que é aquele fator de correção, e que multiplica a área da base vezes a altura. A área da base, como a gente já viu aqui, é circular, né? πr ao quadrado. E aí, vezes a altura do cilindro. Beleza? E aí é o que eu falo, né? Cilindro e cone, por serem corpos redondos, é mais fácil de você trabalhar porque a ideia é sempre a mesma, né? O volume vai ser sempre 1/3 de πr ao quadrado vezes h. A área lateral vai ser sempre πrg, beleza? Então é mais fácil por isso, porque muda menos. Você não tem aquelas mudanças, base triangular, base quadrangular, base pentagonal, base hexagonal. Não, a base é sempre circular, então é mole de você trabalhar com isso. O que é um pouquinho chato, tanto no cilindro quanto no cone, é se você quiser entender as planificações. As planificações são um pouco mais chatas, para você tentar entender, né? Então, assim, entender como você chega na área lateral, né? Entender como você chega na área total. Então eu costumo dizer sempre o seguinte: a galera da decoreba vai mais fácil no cone e no cilindro. Por quê? A fórmula é sempre a mesma. A galera que não gosta tanto de decorar, que tem um pouco mais de dificuldade e que precisa entender o que está por trás, às vezes tem um pouquinho mais de facilidade tanto no prisma quanto na pirâmide, porque o entendimento é mais fácil. Porque você não precisa fazer tantas planificações assim, não muda tanto, né? Aqui a planificação ela é um pouco mais chata, beleza? Mas essa é a diferença de um para o outro, beleza? Tranquilo? Alguma dúvida com relação a cone, cálculo, a entender a planificação e tudo mais? Né, assim, teve dificuldade também, né? Assim, tem as aulas gravadas, né? Também pode, né? Aqui é só um apanhado geral, mas revejam as aulas, onde a gente explica a questão da planificação e tudo mais. Beleza? Então vamos lá. Então a gente tem aqui, ó, um cone possui diâmetro da base medindo 24 centímetros, geratriz 20 centímetros e a altura igual a 16 centímetros. Então determine sua área total e seu volume.
Opa, foi mal. Então vamos lá. Então a área total, como a gente viu, vale π vezes π vezes R, que multiplica R mais G. Beleza? Então, ó, a área total é π, que vale, deixa π mesmo. O raio vale, detalhezinho aqui, né? A base, o diâmetro da base mede 24, né? O raio é a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro vale 24, então nós temos 24 dividido por 2, R vale 12 centímetros. Beleza? Então é π vezes 12, que multiplica 12 mais a geratriz, que vale 20. Beleza? Então a área total vale 12π, que multiplica 12 mais 20, que dá 32. Ok? Então, se a gente multiplicar 12 vezes 32, a área total vai valer 384 π centímetros quadrados. Ok? Então aqui está a nossa área total. Para a gente calcular o volume, né? O volume, então ele é 1/3 de π R ao quadrado vezes H. Então a gente precisa calcular o H. Nós temos, né, aquele triângulo retângulo, em que a geratriz vale 20, perdão, e o raio da base vale 12. Preciso descobrir a altura, que vale x aqui. Beleza? Triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, 20 ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais x ao quadrado. Beleza? Então dá 400 igual a 144 mais x ao quadrado. Peraí, não. A altura ele já deu aqui, ó. A altura vale 16. Mas se não desse, né, é só resolver essa continha. Pode sim, Thales, pode sim. Então vamos lá. A gente tem aqui, ó, só continuando, né, apesar de já ter dado. Aqui seria x ao quadrado. X ao quadrado igual a 256. X igual a raiz de 256. E aí x igual a 16 centímetros, né? A altura equivale àqueles dois ali. Beleza? Então o volume é 1/3 de π vezes o raio, que é 12, vezes a altura, que vale 16. Ok? Então, a gente tem 12 vezes 16. Opa, 12 ao quadrado. Então é 1/3. 12 ao quadrado é 144. Vezes π vezes 16. Então 144 simplifica. A gente tem... dá 48. 48π vezes 16. E aí 48 vezes 16 dá 768. Então 768 π centímetros cúbicos. Ok? Alguma dúvida aqui? Então vamos lá. As esferas, então, como a gente já viu, né?
A esfera ela é o conjunto de pontos no espaço cuja distância de um ponto a um ponto fixo é menor ou igual a uma constante. Ou seja, que essa constante é justamente o raio da esfera. Beleza? Então, é o conjunto de pontos, né, que a distância deste centro a qualquer região no espaço é menor que o raio da esfera. Beleza? A esfera também é facinho, porque como a esfera não tem base, né? Ela não tem, como eu posso dizer, área da base, né? Então, a área da esfera é a área lateral, que é a área total. Então, a área da esfera ela é dada por 4 vezes π vezes r ao quadrado, e o volume da esfera é dado por 4 terços de πr ao quadrado, onde r aqui é o raio da esfera. Ok? Beleza? Vamos lá. Então aqui, ó, alguns exercícios falando de esfera. Então, ó, qual a área de uma esfera cujo o raio mede 63 centímetros? Considere π igual a 3. Então, ó, a área aqui vale 4π vezes r ao quadrado. Então, ó, 4, aí falou para usar π igual a 3, então a gente usa o valor de π igual a 3, vezes 63 ao quadrado. Beleza? Então, ó, 4 vezes 3 dá 12, 63 ao quadrado é 3.969. Esse valor multiplicado por 12 vai dar 47.628 centímetros cúbicos. Beleza? Que dá a letra A. Ok? É quadrados, professor. Oi, ao quadrado, isso. Olha, desculpa aí. Muito bem, muito obrigado. Isso, centímetro quadrado. A gente está falando de área. Isso aí, estão atentos. Famoso, o professor errou para saber se vocês estão prestando atenção. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? De boa, né? Vamos lá. Um outro aqui, ó. Determine o volume de uma esfera cujo o raio mede 5 centímetros. Então, o volume agora é 4 terços de π vezes r ao cubo. Então, 4 terços, deixa π como π, r ao cubo, 5 ao cubo. Então, ó, 4 terços de π. Quanto que vale? 5 ao cubo, 125. Multiplico aqui, né? Ó, 4 vezes 125 dá 500 π sobre 3 centímetros cúbicos. Agora é cúbico mesmo. Ok? Beleza? Vamos ver, dá tempo de mais um aqui rapidinho, né? Agora o seguinte, calcule a medida do raio de uma bola de futebol cujo o volume é igual a 4.500 π centímetros cúbicos. Então, ó, o volume é dado por 4 terços de πr ao cubo. Beleza? Então, ó, a gente tem aqui 4.500 π igual a 4 terços de πr ao cubo. Ok? Então eu simplifico π com π. 4.500 igual a 4 terços de r ao cubo. Multiplico cruzado. Beleza? Então a gente vai ficar com 4r ao cubo
igual a 4.500 vezes 3. Beleza? Daí, né, a gente multiplicando aqui, né, 4.500 vezes 3, isso vai dar 13.500. Beleza? Então, R ao cubo é igual a 13.500 dividido por 4. R ao cubo vai dar, então, 3.375. Então, R é raiz cúbica deste valor, que vai dar 15 centímetros. Ok? Alguma dúvida na matéria? No que a gente viu? Então, ó, agora eu vou encerrar a gravação.